quero então convidar que juntos possamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 47. Salmo 47. Salmo 47. A palavra do nosso Deus diz assim: batei palmas, todos os povos. Aclamai a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo. O Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei. Cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam, e o povo de Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, e Ele está muito elevado. Nós queremos pôr em prática a ordem deste salmo. Nós queremos viver, nós queremos experimentar a alegria de cultuar ao Deus Todo-Poderoso. Aquele que, versículo 2, é tremendo, ao Rei grande sobre toda a terra. Eu quero convidar a que possamos ficar de pé, possamos entoar este hino do cantor cristão, o hino número 12, que nos fala do louvor à Trindade, a quem Deus é, a Jesus que morreu na cruz, a Deus que nos sustentou, àquele que nos revelou a sua glória e àquele que, apesar do nosso castigo, apesar da nossa culpa, Ele ainda assim olha para nós. E enquanto nós louvarmos ao Senhor com este hino, podemos também fazer a entrega do nosso Euromissionário. E este Euromissionário, os irmãos podem ver no boletim, tem como finalidade, a Associação de Apoio e Expansão Missionário. Vai apoiar missionários, obreiros locais, no desenvolvimento do seu ministério, para que possam ter o seu sustento. Não é a nossa oferta, não é o nosso dízimo, é uma oferta missionária, é um desafio missionário. E aqueles que desejarem, então, podem colocar o seu Euromissionário neste pote, neste vaso que está aqui à frente. Enquanto entoamos este hino, louvamos.
nos dirija numa palavra de oração, de louvor a este Deus maravilhoso que nos perdoa, que nos absolve e que hoje nos traz aqui para o louvar. Nós te louvamos, Deus, porque Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de justiça, Tu és um Deus grande e poderoso, Pai. E Deus, nós te louvamos, Pai, porque Tu nos criaste, Pai, nos fizeste à Tua imagem e semelhança, Pai, e nos deste a possibilidade, Pai, de vivermos, Senhor, para o Teu louvor e para a Tua glória, Pai. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa glória, aceita tudo que surgir dos nossos corações para Ti, Pai. E permite que isto nos aproxime, Pai, de Ti, este tempo aqui em comunhão uns com os outros, Pai, que nos permita estarmos mais perto de Ti, estarmos mais perto uns dos outros, podermos Te glorificar e honrar pela forma que nos tens. Pois nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar, ainda de pé, a abrirmos a nossa Bíblia em 1 de João, capítulo 3. E à quarta-feira nós temos estudado esta epístola. Quem tem participado no culto de oração e de estudo bíblico recorda-se daquilo que temos lido, daquilo que temos ouvido. 1 de João, capítulo 3, versículos de 1 até 3, diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Nós somos filhos de Deus porque Jesus veio, porque Jesus morreu em nosso lugar, porque Jesus ressuscitou. E é nele que nós podemos confiar. E é nele que nós temos vida. E então nós olhamos para o versículo 1 e percebemos, ainda que o mundo não aceite, ainda que o mundo não o reconheça, nós aceitamos, nós reconhecemos e mais. Temos a esperança no versículo 2, que quando Ele se manifestar, também nós seremos semelhantes a Ele. Então nós queremos, nesta manhã, estar a agradecer a Deus, com o coração cheio. E enquanto entoarmos este cântico, meu coração transborda de amor, recordemos este versículo primeiro. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Vamos, então, cantar como está cheio o nosso coração do amor de Deus. Meu coração
entoemos este cântico. Um desafio para cada um de nós. Ama a Deus hoje, agora, de manhã, mas também logo. Ama a Deus quando o sol estiver a dormir. Nós amamos a Deus porque Deus nos amou. Vê de grande amor que Deus tem por nós. Então vamos entoar este cântico. Ama-o de manhã. Lembra que Ele te ama e contigo sempre está. Os irmãos têm bondade de sentar. Deus ama-nos e está sempre connosco. Nós queremos reforçar o desejo de boas-vindas a todos. Queremos que possam sentir a alegria da vossa presença em nós. Queremos que todos saiamos daqui alegres, cheios com este amor e também com boas notícias. Os irmãos, agora vou fazer uma brincadeira, os irmãos conhecem o Ronaldo. Não o da televisão, mas o Ronaldo que está lá em cima. Ronaldo, tens de começar a sentar-te cá em baixo para que todos possamos ver. Apesar de seres grande. O Ronaldo e a Talita têm 2 filhas. Nós, a semana passada, ouvimos a partilha de uma delas, mas eles estão com muita alegria porque vão ter um terceiro. Não sei se será um rapaz, não sei se será uma menina, mas será muito bem-vindo, será amado. Então podemos orar pela Talita, podemos orar pelo Ronaldo. Eles depois vão descer mais cedo para que nós possamos cumprimentá-los, para que todos possam dar-lhe um abraço e possamos dizer: nós vos amamos, porque Deus nos ama. E este cântico que nós vamos entoar agora diz que Deus, com o seu tremendo amor, está perto. Está perto de nós. E nós queremos estar perto de Deus. E enquanto nós entoamos este cântico, podemos também entregar ao Senhor os nossos dízimos e nossas ofertas. Se há pouco dizia que todos os que nos visitam são bem-vindos, sintam-se bem, sintam-se à vontade agora também, se desejarem, não sendo de maneira alguma uma obrigação, uma coerção, mas sintam-se à vontade de participar neste tempo. É uma responsabilidade nossa, enquanto membros de igreja, contribuirmos com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E enquanto nós entoarmos este cântico, convido os irmãos Lourenço e Rogério que nos auxiliem com o levantamento das ofertas, enquanto nós dizemos: eu quero estar perto de Deus. Perto quer estar, meu Deus de ti. Eu deixo tudo
nos dirija uma palavra de oração, consagrando também os dízimos e ofertas que vamos entregar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos gratos, Senhor, porque o teu povo se pode reunir aqui em teu nome, Senhor, para te prestar culto, Senhor, para te louvar, Senhor, para engrandecer o teu nome, Senhor. Por isso, Senhor Deus, nós te pedimos que aceites o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor, porque só tu és digno dela, Senhor Deus. Te pedimos também que derrames as tuas bênçãos sobre o teu povo, Senhor, e que nós em tudo possamos ser agradecidos, Senhor, por aquilo que tu fazes na nossa vida. Neste momento também te queremos consagrar estes dízimos e ofertas foram levantados no teu nome, Senhor Deus e Pai. Que tu multipliques, Senhor, estas ações, Senhor, este dinheiro, Senhor, estas ofertas, para que a tua palavra, Senhor, possa continuar a ser pregada neste lugar e sobre a face da terra. Oramos e fazemos em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Eu quero que juntos possamos ir até Números, capítulo 14. Números, capítulo 14, tem o relato depois do relatório dos espias. E vamos olhar para uma verdade consistente, que mesmo perante uma mentira que é dita com muita força, mesmo perante aquelas situações em que se tenta alterar a mentira para que soe a verdade, nós temos a responsabilidade de falar a verdade de maneira consistente, de maneira que possa ser não só ouvida, compreendida e interiorizada, recebida, vivida na plenitude. Nós olhamos para este texto e recordamos o tema do nosso ano. Certamente prevaleceremos. Certamente que prevaleceremos sobre a mentira. Certamente que prevaleceremos sobre a mentira que o inimigo procura fazer sentir na nossa vida. Porque muitas vezes ele vai dizer, não és capaz. Não és capaz. Outras vezes vai dizer-nos, não mereces. Não penses que Deus olha para ti. Não penses que Deus te vai abençoar. Não penses que Deus te vai responder. E isso vai ser dito, vai ser revelado por alguns acontecimentos perto de nós. Mas hoje vamos ler Números capítulo 14 e vamos perceber que a nossa verdade tem de ser consistente. Não pode vacilar perante a pressão da mentira ao nosso redor. Por isso, quero que possamos ler Números capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 4 e perceber que nós temos de resistir à mentira. Números 14, versículo 1. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, constituamos um líder e voltemos ao Egito. A maioria nem sempre tem razão. Eu vou recordar o que está no capítulo anterior. Moisés enviou 12 homens, um por cada tribo, e os irmãos que estão familiarizados com a expressão tribo conseguem perceber bem, quem não está seria por cada província, por cada distrito, ou seja, por cada família dos descendentes de Jacó. Moisés envia um por cada uma destas tribos para que eles possam ver a terra, que eles possam analisar, que eles possam trazer um relato. É assim, o ponto forte desta cidade é esta, o ponto fraco é aquele, é fértil ali, chove mais acolá. E quando eles vieram, eles trazem um cacho de uvas que não pode ser agarrado apenas numa mão, tinham de ser 2 mãos. E eles dizem a Moisés, tinhas razão, o que tu nos disseste é verdade, aquela terra é boa. Aquela terra é boa. Moisés, não mentiste. Moisés, tu falaste a verdade. Moisés, tu és sincero connosco. Mas, e o mas estraga tudo. Mas aqueles que lá habitam são enormes, são gigantes. Eles vão derrotar-nos. Eles são homens preparados para a batalha. Eles vão dar cabo de nós. Sabem, irmãos, daqueles 12, só 2 disseram, é mentira o que eles estão a dizer. Realmente, Moisés tinha razão, a terra é boa.
realmente Moisés tinha razão, a terra é para nós, então vamos em frente. E esses dois foram, ajudem-me, Josué e Caleb. Há uns meses, no culto aniversário da Igreja Batista de Tondela, o pastor Elton perguntava: alguém sabe o nome dos outros 10? A maioria é ignorada. E agora vejamos o que estes 10 levam o resto das pessoas a dizer. Versículo 1. Como é que diz? O versículo 1 diz que o povo chorou. Levantou a sua voz, não para o tempo de culto, não para cantar ama-o de manhã, ama-o quando o sol se estiver a pôr, não foi para cantar eu sinto, Senhor, que estás perto de nós, mas foi, versículo 1, para chorar naquela noite. Versículo 2, o que fizeram eles? Murmuraram. Os irmãos sabem o que é murmurar. Os irmãos sabem o que é alguém criar um mau ambiente, quer seja no nosso local de trabalho, quer seja na nossa relação familiar. Está constantemente a falar mal, constantemente no bota abaixo. Versículo 2 é o que está aqui. O povo murmurou contra Moisés e contra Arão. E agora chama a atenção do que vem no versículo 2. O versículo 2, eles dizem: oxalá, era tão bom, quem dera que tivéssemos morrido no Egito, ou que tivéssemos morrido neste deserto. E agora versículo 3, porque é que o Senhor nos trouxe? O que é que diz o versículo 3? E porque o Senhor nos traz esta terra para cairmos à espada, nós e nossas mulheres. Eles entenderam que não conseguiam conquistar, não conseguiam ganhar aquela batalha, não conseguiam lutar contra os diferentes povos que habitavam naquelas terras, naquela terra vastíssima que o Senhor lhes tinha dado. Isto está em Números, no capítulo 13, no versículo 32. Então eles começam a difamar. Nós sabemos o que é difamar. É falar mal de alguém. É levantar todas as mentiras. E às vezes nós não levantamos mentiras. Mas quando nós conhecemos muito bem os nossos irmãos, quando nós conhecemos muito bem as pessoas que trabalham connosco, os membros da nossa família, os nossos colegas de trabalho, nós percebemos que eles têm defeitos. Então, só falamos dos defeitos deles. Mas têm virtudes. E nós não falamos. E então, Êxodo capítulo 3, versículo 32, diz que eles difamaram. Ou seja, eles omitiram as partes boas e só falaram das partes más. E apesar daquelas palavras de ânimo de Josué e Caleb, a maioria disse: nós não vamos avançar. Mas o que lemos agora, irmãos, e eu chamo a atenção do versículo 4. Versículo 4. Disseram uns aos outros: constituamos um líder que nos leve para o Egito. É mau quando só conseguimos ver os defeitos, os erros. É mau quando nós omitimos as virtudes, as qualidades das outras pessoas. Mas o pior está aqui no versículo 4. É mau realmente este choro, este lamento, esta murmuração. É mau esta rebeldia do versículo 3. Mas versículo 4, o pior de tudo, é que eles querem voltar para o local onde eles estavam mal. O local por onde eles clamaram a Deus que os libertasse. O local, a terra, o reino que eles pediram a Deus: por favor, tira-nos daqui. Por favor, liberta-nos desta escravidão. Por favor, Senhor, Tu és o Deus dos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Leva-nos daqui, tira-nos. Eles querem regressar ao sofrimento. E não é masoquismo. Para os mais novos que não sabem o que é masoquismo, é o prazer de sofrer. É o prazer de provocar o mal a si próprio. E ter prazer na dor que é provocada por este comportamento. Mas não é só o masoquismo. Versículo 4. Eles estão aqui a mentir acerca de um passado que não era glorioso. Aquelas pessoas estavam tristes. E quando nós estamos tristes, quando estamos desiludidos, às vezes dizemos coisas que não são corretas. Mas eles faltaram à verdade e disseram: nós queremos voltar ao tempo da escravidão. Permanecer firmes, irmãos, é saber dizer a verdade. Mesmo quando a mentira parece anular, mesmo quando a mentira, que é dita algumas vezes, quando a mentira é dita de uma voz mais grossa, mais forte, nós procuramos anular um passado que foi mau,
Mas como o presente, o dia de hoje, não está a correr muito bem, então desejamos voltar ao que era mau. O que era mau era a escravidão. Para nós, o que é mau é a escravidão da mentira. Os irmãos recordam-se do texto bíblico que os mais novos disseram aqui? Pelo que falai a verdade e deixai a mentira. Deixar a mentira é não estar, versículo 4, a querer voltar para um mau passado. Fingir que o passado da vida era melhor continua a ser mentira. Sobretudo quando nós não confiamos no poder de Deus. Irmãos, nós temos a certeza de que Deus controla tudo, de que Deus tem tudo debaixo do seu controle. Nós nem sempre conseguimos perceber isso. Nós nem sempre conseguimos ter esta leitura. Mas a fé é isto mesmo. Confiar que Deus tem tudo controlado. Que Deus coloca pessoas à nossa frente, ao nosso lado, ao pé de nós, para que possamos ir mais longe, para que possamos ser vencedores, para que possamos permanecer na verdade. E mesmo quando a maioria diz o versículo 4, devemos regressar a um passado mentiroso, a um passado de sofrimento, mesmo quando a maioria nos diz isto, e o versículo 4, irmãos, é muito triste. É muito triste para Moisés, é muito triste para Arão, porque a murmuração era contra eles, mas muito mais triste para Deus. Deus tinha tirado aquele povo das garras da escravidão. E agora eles estavam a dizer, nós queremos voltar à escravidão. Deus libertou-nos da escravidão do pecado. Então não vamos voltar atrás. Não vamos voltar àquela época em que o pecado dominava a nossa vida, em que nós estávamos mortos, como escreve o apóstolo Paulo, nos nossos delitos e pecados. Não queiramos voltar para aí. Versículo 4, chama a atenção. Não procuremos alguém, e eu vou ler versículo 4, e diziam uns aos outros, constituamos um líder e voltemos ao Egito. Não procuremos alguém que nos faça voltar ao pecado. Versículo 5. Então Moisés e Arão caíram com os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. Irmãos, a verdade consistente também se revela pela humildade. Reparem bem na atitude de Moisés e Arão. Estamos a ler o versículo 5. Eu peço que possamos ler, olhar para ele calmamente. Então Moisés e Arão caíram com os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. Esta é uma atitude que revela humildade, é certo, mas uma profunda tristeza. Uma tristeza tão grande. Uma angústia. Moisés confiava que Deus lhe daria a vitória. Moisés foi o homem que disse, Senhor, eu não, ninguém me conhece. Senhor, quem sou eu? Eu não sou um dos líderes. E depois Deus disse, vai. E ele disse, eu não sei falar. Eu gaguejo. Não tenho as palavras eloquentes. Eu não vou. E Deus trabalhou nele. E ele foi. E quando chegou, encontrou um homem que lhe saiu ao encontro. O seu irmão Arão, super crente, super motivado. E ele disse aos outros, o meu irmão foi chamado por Deus para nos libertar, vamos! E as pessoas começaram com aquele entusiasmo, a expectativa. E agora, versículo 5, aquela expectativa deu lugar à murmuração e eles estão tristes. Estes dois estão tristes. E mais, eles não se escondem. Muitas vezes nós omitimos a nossa tristeza. E quando nos perguntam, tudo bem, Danilo? E Danilo responde, tudo bem. E não está. Tudo bem, João? Tudo bem. E não está. Versículo 5. Os irmãos podem ler? Eles não esconderam. Eles não esconderam. Não esconderam o desagrado que sentiam por ouvir aquelas palavras. Não esconderam o desagrado pela atitude mesquinha, maldosa, mentirosa daquelas pessoas. Porque aquele era um momento de derrota. Aquela decisão, versículo 4, era uma decisão de derrota. Irmãos, não era uma derrota emocional. Não era uma derrota militar, ou política, ou social, ou partidária, ou de outra natureza. Era uma derrota espiritual. Porquê?
todos aqueles que estão no versículo 1, no versículo 2, no versículo 3, todos eles permitiram que a mentira fosse o fator de mudança nas suas vidas. Não que a verdade mudasse. Se olharmos para o versículo 5, irmãos, o líder se Moisés tivesse gritado, vamos embora, vamos entrar. Se Moisés tivesse dado ordem, juntem-se em grupos de 1000 homens, 1000 homens fortes para a guerra e vamos imediatamente, não há cá lugar a choro. Seria normal, porque era um líder. Moisés também era líder militar. Mas vejamos que esta seria uma palavra forçada. Seria forçada. E Moisés percebeu que não era esse o caminho. Deus não iria obrigar qualquer um deles a crer. Isso violaria a liberdade do homem em aceitar ou em rejeitar. Contudo, Moisés e Arão não deixam de revelar tristeza. Irmãos, eles ficam ali. Não é de braços cruzados. Não. Versículo 5. Eles prostram-se, eles deitam-se, eles curvam-se com tristeza. Moisés confiava em Deus. Arão confiava em Deus. Irmãos, uma verdade consistente acredita. E não preciso dizer acredita ao domingo, segunda, terça, quarta. Acredita. Uma verdade consistente, aquela que vem de Deus, deve resultar em nós numa crença. Eu acredito. Eu acredito. Isto deve mudar a nossa vida. E quando nós vemos à nossa volta esta pressão da mentira, nós também ficamos tristes. Esta frustração, ou a mentira a prevalecer, Moisés não podia ficar contente. A humildade dos irmãos Moisés e Arão é sincera. É uma humildade verdadeira e também consistente, porque eles percebem o erro em que todos irão incorrer, porque a maioria disse, vamos voltar para trás. Porque a maioria não acreditou que Deus lhes daria a terra. Porque a maioria não quis acreditar. E eles, versículo 5, estão tristes. Irmãos, a verdade é sempre a verdade. E quando a mentira, quando a ingratidão ganharem terreno, nós não podemos dizer, está tudo bem. Quando a mentira e a ingratidão forem muito audíveis, fizerem muito barulho, e eu quero recordar o versículo 4. Vamos à procura de um líder que nos leve para o Egito, que nos faça voltar ao Egito. Esta mentira, esta ingratidão, deve gerar em nós tristeza. Versículo 5. Humildade e reverência a Deus por defendermos a verdade. E esta deve ser o nosso comportamento. Mas eu quero ler os versículos 6 a 9 para que possamos perceber que uma verdade consistente em algo mais. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Chama a atenção o versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão, pois retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Uma verdade consistente agrada a Deus. No meio daquela multidão, ouvem-se duas vozes, ouvem-se dois homens. Sim, o versículo 6 diz que eles foram dois dos que espiaram a terra. Ou seja, têm uma autoridade. Porque se os outros que agora estão ali a pedir, encontremos um líder que nos leve, eles não estiveram lá, Josué e Caleb dizem não, porque eles estiveram lá. E eles chamam a atenção que eles falam, são os que falam. Moisés e Arão estão tristes, mas eles percebem, será um erro tremendo. E eles não querem deixar
cair a verdade. Versículo 6, eles dizem, não, a terra é boa. Versículo 7, perdão, a terra é boa. A terra que nós passámos a espiar é terra boa. Volto a dizer, Moisés disse a verdade. Moisés não nos enganou. Ele prometeu-nos uma terra que mana leite e mel. E a terra é boa, versículo 7. Mas eles fazem versículo 6 com uma atitude de revolta. Versículo 6, eles rasgam as suas vestes para contrariar o que a maioria estava a dizer. Alguém pode ler, por favor, Números 13, 23? Só no capítulo anterior. Obrigado. A terra é boa. Não era engano. E o que Josué e Caleb dizem aqui é que a terra é para nós. Irmãos, o versículo 8, eles dizem no versículo 8, se o Senhor se agradar de nós. Se o Senhor se agradar de nós. Ao longo do relato da travessia do deserto, ao longo do relato da conquista da terra, ao longo do relato da sucessão dos reis, nós vamos encontrar muitas vezes esta ideia. Agradaram ou não agradaram a Deus? E agora o versículo 8, Josué diz isto mesmo. Se o Senhor se agradar de nós, este é o segredo do sucesso. Esta é a chave para a vitória. Agradar a Deus é crer nele. Agradar a Deus é confiar que as suas promessas são verdadeiras. E agora salto logo aqui para a celebração da ceia. Qual é a promessa que nós temos quando celebramos a ceia? Os irmãos recordam-se? É um memorial. Sim, nós recordamos o corpo e o sangue de Jesus. Mas qual é a promessa que nós temos? Jesus virá segunda vez. Então voltemos ao versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, é quando nós confiamos na palavra de Deus. Significa que nós acreditamos que tudo aquilo que Deus diz nunca falha. Tudo aquilo que Deus diz é verdade. A alternativa à morte era a confiança em Deus. O que, aliás, já todos tinham confirmado ser uma garantia. Alimento no deserto, Deus providenciou. Água em tempos de sede, Deus providenciou. Quando o mar estava pela frente e os inimigos na retaguarda, Deus livrou. Portanto, o que Josué e Caleb estão aqui a dizer no versículo 8 é tão somente isto. Vamos confiar. Temos provas de que Deus está connosco. Temos provas de que esta conquista não é nossa. Temos provas recentes de que é Deus que vai garantir a vitória. Ele diz no versículo 8, o Senhor nos porá. O Senhor ou nos colocará nesta terra e nos dará. Já percebemos que às vezes os pais saem com os filhos, ou porque eles precisam de comer, ou precisam de ir à casa de banho, ou precisam até de se acalmar. E alguns destes filhos saem pelo seu próprio pé. Noutros saem no colo dos pais. Então vamos ler o versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará. É isto que o Pai faz. O Pai leva-nos nas suas mãos, nos seus braços e nos coloca nesta terra. Dizem Josué e Caleb. Precisamos de confiar, precisamos de crer. E agora, versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra. Que mais necessitavam eles para confiar? Estes dois homens dizem aqui no versículo 9 algo tão grande, tão bom, algo tão estimulante que era pôr um fim à rebeldia, retirar o medo uns dos outros, porque Deus é muito maior do que o adversário. Se no capítulo anterior, em Números, no capítulo 13, e vamos ler o versículo 33, Números 13,
o versículo 33, eles dizem: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. E agora leiamos o que diz no versículo 9, no capítulo 14. Porquanto são eles o nosso pão. Nós vamos derrotá-los com toda a autoridade. Vejam o contraste. Nós éramos como gafanhotos aos seus olhos e eles também nos viam assim. E agora reparem o que Josué e Caleb dizem. Eles serão o nosso alimento. Não há razão para uma eventual derrota. Porquê? Versículo 9, o que é que ele diz? Além do pão, ele diz porque... Ajudem-me. Alguém está com o versículo 9 aberto? Retirou-se. Obrigado. Retirou-se deles o seu amparo. Eu sei que alguma tradução tem uma palavra diferente. Em vez de retirou-se deles o seu amparo, diz que retirou-se deles a confiança, a proteção deles, as costas. Como? A defesa. A proteção. A defesa deles acabou. Mas quem é que está com Josué e Caleb? O Senhor. O Senhor está connosco. E é preciso confiar bastante em Deus para proferir uma afirmação destas. Sem dúvida, o Senhor está connosco. Estes dois corajosos, estes dois homens, Josué e Caleb, agradaram a Deus pela fé, pelo apego à verdade, sem temer. Aliás, eles foram capazes de ver a vitória que lhes estava reservada. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra, eles serão o nosso pão, o nosso alimento, a sua defesa já caiu, o seu ânimo já caiu, mas o Senhor está connosco, portanto não devemos ter medo. O desafio está diante de nós. Nada mais do que dizer a verdade, nada mais do que confiar na verdade, nada mais do que nos apegarmos à verdade, nada mais do que confiarmos que estamos protegidos, ou como diz a tradução, as nossas costas estão lá por Deus. A nossa segurança é Deus. Não caímos, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a frente, nem para trás, porque Deus nos ampara, porque Deus nos sustenta. Se formos verdadeiros, se formos crentes, nós temos a certeza sobre qualquer mentira que o inimigo queira espalhar. Ainda que possa parecer uma verdade, ainda que possa parecer verdade porque são muitos a dizer, ainda que possa parecer verdade porque são muitos a dizer, muitas vezes, Josué e Caleb, que estão aqui, e esta é para todos os Josué e Caleb que aqui estão nesta manhã. Nós permanecemos firmes, nós permanecemos crentes na verdade, nós permanecemos apegados a uma verdade consistente, que é a promessa de Deus. A celebração da ceia, dizia há pouco, é uma afirmação desta verdade. É verdade que Jesus morreu em nosso lugar. É verdade que Ele morreu, e eu repito, morreu, não desmaiou. Ele não foi metaforicamente, de uma maneira ilustrada. Não, Ele morreu mesmo pelos nossos pecados. O seu corpo sofreu na cruz. O seu sangue foi derramado. Para quê? Para que tivéssemos o perdão dos nossos pecados, para que tivéssemos a certeza da salvação. Também sabemos que o diabo é o pai da mentira. E sabemos que em Jesus não há lugar à mentira. Não há lugar à murmuração. Não há lugar à maldicência, ao falar mal, ao destacar os aspectos negativos e omitir, esconder os aspectos positivos. E enquanto estivermos a celebrar a ceia, nós estaremos a dizer que sim, Jesus é o Salvador da nossa vida. Vamos estar a dizer que Jesus morreu em nosso lugar, que os nossos pecados, acreditamos que os nossos pecados estão perdoados, acreditamos que nada nem ninguém nos pode separar do amor de Deus. Mas estamos a dizer também que Jesus virá novamente. Irmãos, pode até não parecer uma verdade muito popular, pode até parecer uma mensagem ultrapassada, mas nós estamos certos de que é uma verdade consistente.
Não é uma verdade temporária, de vez em quando, mas ela é real. Eu agora quero convidar a cada um de nós que aqui está, nesta manhã, que um dia aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, que deu testemunho público da sua fé através do batismo, que hoje está em comunhão com Deus e com a sua igreja, que crê sem vacilar que Jesus é o Salvador. Eu quero convidar a que participe connosco neste memorial. Vamos dizer sem receio que Jesus é o Senhor da nossa vida, que Ele virá novamente. E enquanto nós entoarmos a primeira estrofe deste hino, nós vamos ser servidos do pão. Eu quero convidar os irmãos diáconos que estão hoje de serviço, que nos auxiliem com a distribuição dos elementos e que possamos sentir prazer em celebrar a oferta amorosa de Jesus, possamos sentir prazer em dizer que Ele morreu em nosso lugar, que Ele está vivo. Antes mesmo de sermos servidos do pão, eu quero convidar o irmão Pires que nos dirija numa palavra de oração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos por mais um privilégio que nos dás para é bom para te louvar, honrar e bendizer o teu santo nome. Ouvir a tua santa e bendita palavra. Neste momento, Pai, que vamos participar neste memorial da tua santa ceia, abençoa, Pai querido, cada um que vai participar na tua santa ceia, Pai, relembrando o teu sacrifício na cruz do Calvário. Não foi em vão que o rapaz caiu, que o sangue puro foi pelos nossos pecados. Abençoa cada um de nós. Em nome do amor do Senhor Jesus. Amém. mais que a neve. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve será. Seja bendito. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, Os pecadores. os pecadores remidos que perante o seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado,
quero convidar a que juntos possamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 22. Diz assim: E comendo eles, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, partiu e deu-lhe, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o pão. Ainda antes de distribuirmos os cálices que nos recordam o sangue que Jesus verteu, aquele sangue que nos purifica, nós vamos orar. Peço ao irmão Lourenço que nos dirija uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, graças a Deus pelo teu amor, pelo sacrifício, Senhor, feito pelo Senhor Jesus. Obrigado. Graças também por termos a salvação, Senhor. Pelo tal sacrifício, Senhor. Agradecer por sabermos que nós não éramos achados, por sermos acabados. Graças também por nos amaste primeiro.
confissão de fé, de que seremos salvos não pelo nosso mérito, mas pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. Quero convidar a que possamos abrir novamente o Evangelho de Marcos, as nossas Bíblias, e desta vez leremos do versículo 23 em diante. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o cálice. Nós podemos ficar de pé e entoar a terceira estrofe deste hino. Enquanto os cálices são recolhidos, nós vamos confessar, dizendo que se nós confessarmos o nosso pecado, nós temos a certeza da salvação. E quando nós confessamos Jesus, nós dizemos que Ele é o Senhor, é o Salvador da nossa vida. E quem aqui está hoje, que ainda não teve esta oportunidade, não saia hoje deste culto sem dizer: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Vamos então confessar o nosso Salvador. Se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz, Tu não somente perdoas,
bom é nós termos esta confissão, esta certeza de que os nossos pecados já não ofuscam mais a nossa vida, a mentira já não conduz mais o nosso pensar, não nos caracteriza mais, mas pelo sangue do Senhor Jesus nós estamos lavados. Vamos orar. Pai do céu, nós queremos pedir-te que o Teu Espírito Santo nos conduza sempre pela verdade. Nos leve sempre pela fé, pela confiança, pela plena certeza de que em Ti nós prevaleceremos contra a mentira, contra a calúnia, a murmuração e a maledicência. Desperta em cada um de nós o desejo de ser mais fiel, sempre fiel. E pedimos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Tenham a bondade de sentar. Enquanto nós escutarmos o preslúdio, vamos ficar em conversa a sós com o nosso Deus. Vamos falar com Ele, pedindo que Ele nos guie sempre à verdade.